Jeová Jiré, número 1. Esta mensagem titulada Jeová Jiré, número 1, Jehovah Jireh 1, foi pregada pelo irmão William Marion Branham no dia 5 de julho de 1962, numa quinta-feira à noite, no Auditório Municipal de Green Valley, Califórnia, Estados Unidos. Vamos permanecer de pé só por um momento enquanto inclinamos nossas cabeças para uma palavra de oração. Enquanto inclinamos nossas cabeças, me pergunto esta noite quantos gostariam de serem lembrados em oração, que tem algo em seu coração que você quer que Deus faça por você. Apenas levante suas mãos. O Senhor conceda esses pedidos agora, enquanto inclinamos nossas cabeças e nossos corações diante dele. Nosso Pai Celestial, estamos nos aproximando do Teu trono da graça novamente, no nome de Jesus Cristo, o grande Filho de Deus. Nós te agradecemos pela oportunidade de virmos com a garantia de que Tu ouvirás e responderás o que pedimos. Oramos, Pai, que Tu perdoes os nossos pecados, isto é, nossa incredulidade. E, Pai, oramos para que Tu nos dês fé, abundância de fé nesta noite. E Tu sabes o que estava por trás de cada mão ali no coração. Eles precisavam de algo, Senhor. Eles levantaram sua mão com reverência, esperando algo de Ti. E eu rogo, Pai Celestial, seja o que for, que seja concedido ao povo. Te agradecemos pela visitação da noite passada. Oramos para que Tu retornes a nós nesta noite com a abundância de poder e graça, e que nos conceda os desejos do nosso coração, pois verdadeiramente o nosso desejo é fazer a Tua vontade e ver que a Tua vontade seja feita. E sabemos que a Tua vontade é concernente aos enfermos, pelos quais Tu foste ferido e Tuas costas para a nossa cura, pelas Suas pisaduras fomos sarados. E Pai, oramos para que a Tua grande vontade seja feita esta noite, para nos dar fé para crer que, em abundância, que cada pessoa doente possa ser curada, e que cada pessoa que estiver perdida possa lembrar que Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Conceda isto, Senhor. Que eles saibam que, enquanto houver um sacrifício sangrento para eles ali, seus pecados não podem ser vistos por Deus. Mas se eles morressem sem confessarem isso publicamente e aceitarem isso e nascerem de novo, não haveria maneira alguma de entrarem no reino. E que esta seja a noite em que cada pessoa que estiver debaixo do sangue possa rapidamente passar pelo sangue nesta noite, no nome do Senhor Jesus. E nós te daremos o louvor. Amém. É um privilégio muito grande de estar aqui esta noite e falar novamente. E na noite passada tivemos um tempo maravilhoso, a visitação do Senhor. Mas eu segurei vocês muito tarde, eu nunca consigo terminar em tempo, de alguma forma. Hoje está com um pouco de sol. Meu filhinho Joseph veio atrás de mim, me chamando para nadar. De modo que o lugar onde estamos hospedados tem uma pequena piscina, meio cercada lá atrás, e ele disse, venha, observe, papai, eu posso nadar. Eu disse, tudo bem. E eu fui até lá esta manhã, peguei minha Bíblia e para escrever algumas anotações, e enquanto eu estava estudando, aqui vem ele com seus pequenos calções de banho, ele disse, observe, papai, eu posso mergulhar. Bem, se eu já vi um sapo pular na água, e ele se levantou, e a água jorrou do seu nariz e boca, e ele disse, como fui? Eu disse, você está saindo bem? E eu comecei a pensar em uma vez que eu disse a mesma coisa para o meu pai. Num pequeno e velho lago, antes que nós chegássemos ao rio, havia um lago, e nós crianças tínhamos que quase manter a espuma verde para trás disso, e a água não tinha mais de 15 centímetros de profundidade. E eu continuava dizendo ao meu pai, eu posso nadar. Então, numa tarde de domingo, ele foi até lá.
e eles tinham uma pequena caixa de sabão ali. E eu fui para trás dos arbustos e tirei minhas roupas. O que havia para tirar? Só puxar um prego, sabe? E quantos já viram assim? Entendo. Apenas um par de macacões, sem suspensórios, só tem um fio de forragem atravessado por um galho e depois apenas um prego. Apenas puxe o prego e isso é tudo que você tem que fazer. E pule para dentro. E então eu subia naquela caixa e tapava meu nariz, sabe? E mergulhava naquilo. E a lama voava até essa altura. Meu pai assentado lá embaixo, me observando. Eu disse, como estou indo? Ele disse, saia daí e vá tomar um banho. Eu estava pensando, há quanto tempo isso faz? E sabe, o tempo simplesmente voa, não é mesmo? Nós simplesmente não temos mais tempo, ao que parece, para fazermos as coisas. E o tempo não está esperando por ninguém. Então, devemos trabalhar enquanto pudermos, porque a hora chegará quando esta geração partir, e haverá outra geração chegando, se houver outra geração. Na verdade, eu digo isso com todo o meu coração. Eu não sei quando ele virá. Nenhum de nós sabe. Mas, verdadeiramente, eu não creio que haverá outra geração. Creio que Cristo virá nesta geração. Eu não sei a que horas, agora. Pode ser esta noite, ou daqui a 10 anos, ou 20, mas eu creio que ele estará nesta geração. Eu estou crendo nisso. Se ele não vier, quero apenas viver exatamente como ele viveu. De qualquer maneira, porque eu sei que esse pode ser o meu último dia ou o teu último dia. Então, lembre-se, se formos antes que ele venha, estaremos de pé e em sua presença, ou ressuscitados antes que os outros sejam transformados. A trombeta do Senhor soará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que vivermos e permanecermos, seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, e seremos arrebatados juntamente com eles para encontrarmos com o Senhor nos ares. Olhe para a ordem da ressurreição. Veja, Deus sabe que desejamos ver nossos entes queridos. E se chegássemos lá para encontrá-lo primeiro, estaríamos olhando em volta para ver se mamãe, papai e o restante deles estavam lá. Mas vê a maneira do Espírito Santo e sua sabedoria? Nós primeiro nos encontraremos. E então, quando chegarmos lá e cantarmos Sublime Graça, é quando haverá um tempo de adoração. Você que acha que eu atuo engraçado agora, me observe lá em cima. Vai ser um momento maravilhoso para mim e para todos nós quando chegarmos lá. Agora, vamos ler algo da bendita e velha Bíblia aqui esta noite. Vamos abrir no capítulo 4 de Romanos e ler apenas uma parte do livro de Romanos. Eu quero ler em 2 lugares esta noite, de Gênesis e do livro de Romanos. Agora, no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fossem, o qual, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe for escrito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, assim isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Oh, como eu amo isso! Essa é uma das minhas leituras bíblicas favoritas da Bíblia, porque é tão claro que Deus era, o que ele prometeu e jurou que ele faria. E agora,
eu escolhi este assunto porque eu penso assim em qualquer reunião. Ver a fé que vimos exercida aqui na noite passada, porque não houve nenhuma pessoa fraca entre nós que não fosse curada. Que o poder de Deus veio e o que Ele fez. Então eu pensei, se pudéssemos construir em torno de algo prático, fazendo uma conquista para um objetivo, então quão maravilhoso seria quando pudéssemos atingir aquela grande noite ou hora de clímax. E devemos lembrar que nada pode ser feito sem fé, e isso tem que ser primeiro confessado, pois Ele é o autor da fé, sabemos disso, e que nada pode ser feito sem fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. E agora, Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Agora, o rei Tiago aqui no livro de Hebreus coloca uma profissão. Professar e confessar é a mesma coisa. Professar e confessar. Confessar significa dizer a mesma coisa. Pelas suas feridas eu estou curado. Veja, agora por sua vida sou salvo. E agora então, primeiro temos que confessar. E ele se assenta como um mediador, e o único mediador entre Deus e o homem. E ele se assenta ali para fazer intercessões sobre o que confessamos que ele fez. Que tremendo, que coisa forte. E agora, eu quero ler outra escritura, encontrada no livro de Gênesis, no capítulo 22. E vamos começar a ler aqui, começando com o versículo 7. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e que não me negaste o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, Jeová Jiré, donde se diz, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. O assunto que eu quero tomar aí, se isso for chamado de assunto, Jeová Jiré. A palavra significa o Senhor proverá para si mesmo um sacrifício. Se ele não tiver um, ele pode providenciar um. E sou muito grato por isso. Agora, este grande assunto, e agora lendo aí que Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Agora, Abraão foi com quem Deus fez a aliança e a promessa. E Abraão, não somente ele, mas sua descendência após ele. Abraão e sua descendência. E agora, lembre-se disso agora. Se estamos mortos em Cristo, somos descendentes de Abraão se nascemos de novo. Agora, tenhamos muito cuidado com isso agora enquanto estudamos essa lição. E agora, se você ouvir atentamente, tenho certeza que o Espírito Santo irá revelar a você. Você captará a esperança, e então isso iluminará esta cidade e tudo ao seu redor. Se nós simplesmente tomarmos nosso tempo e captarmos a ideia, o que o Espírito Santo está tentando trazer para nós. Agora, Abraão, chamado, que foi dado a promessa a Abraão e a sua descendência. Agora, há muita coisa hoje, amigos, que é chamado de cristianismo, que não é cristianismo. Agora, eu odeio dizer isso,
mas eu preferiria ficar aqui e ser realmente popular entre as pessoas e todo mundo dando tapinhas nas suas costas e tudo mais assim, mas depois eu ter que encontrar esse grupo no juízo para prestar conta disso. Então eu simplesmente tenho que ser honesto. Agora, podemos olhar para as congregações e para o mundo hoje, sobre o que é chamado de cristianismo, e descobrir que está a 1 milhão de milhas do cristianismo. E está previsto na Bíblia ser assim. Agora, muitos aceitam a Cristo apenas por, assim dizer, bem, eu creio nele. Ora, o diabo crê na mesma coisa, vê? E muitos deles tentam aceitar isso com emoção e dizem, bem, eu falei línguas, eu dancei no espírito, eu vi médicos feiticeiros fazerem a mesma coisa. E dançarinos do diabo na África, claro, falar em línguas e beberem sangue de um crânio humano e invocarem o diabo. Minha mãe é uma índia, meia índia, e o seu povo, eu os vi pegarem lápis e colocá-lo assim, e observaram um lápis correndo e escrever em línguas desconhecidas, e eles ficam lá e as interpretam invocando o diabo, certamente. Veja, você não pode se guiar por emoções. Veja, a sua vida que você vive testifica o que você é. Vê? Não importa que tipo de sensação, você não pode basear o cristianismo em nenhuma sensação. É uma vida. Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. Não pela sua profissão, não pelo que eles dizem. E Jesus também disse, vós se aproximais de mim com vossos lábios, mas vossos corações estão distantes de mim. Esse é o testemunho deles. Veja, sua vida diz o que você é. E se um homem diz que crê em Deus e nega uma palavra desta Bíblia, ou a muda de alguma maneira, ora, isso tem que estar errado. Você diz, não faz nenhuma diferença quanto a essas pequenas coisas. Certamente que faz. Uma pequena palavra é o que nos levou a todo este problema. Não descrer da palavra, apenas deslocá-la. Eva simplesmente se encontrou com Satanás para se perder, só para dar a ela uma razão. Lá no irmão Williams, eu acabei de passar por isso lá em Santa Maria. Essa é a coisa que nos trouxe do Jardim do Éden e que causou cada criança doente. Enquanto eu orava por um bebezinho convulsivo deitado ali, alguns momentos atrás, ao entrar, o que causou isso? Porque Eva nunca descreu nisso, mas ela simplesmente aceitou uma razão que seria razoável e que estaria tudo bem. E isso causou cada morte, cada doença, cada tristeza, cada mágoa. E como vamos voltar? Se isso causou 6.000 anos disso, como vamos voltar com qualquer coisa menos do que toda a palavra perfeita do jeito que ela está escrita? O diabo venceu a batalha sobre a raça humana por raciocinar com a raça humana. Simplesmente argumentou, ora, é lógico que seria isso? É lógico. Se o raciocínio é contrário à palavra, então a razão está errada. A palavra está certa, do jeito que ela está escrita. Não coloque nenhuma interpretação particular. Apenas diga da maneira como ela está escrita e creia nela assim. Vê? Deus tem tomado conta disso. É exatamente do jeito que deveria ser. Então, vamos crer dessa maneira. Agora, é a palavra, toda. O Espírito Santo em um homem. Cada sentença da Bíblia, o Espírito Santo em você irá pontuar com um amém, porque o Espírito Santo escreveu a Bíblia. E se ele está em você, como ele pode dizer, bem, isso foi para uma outra era, isso foi para aquilo? Como ele pode dizer isso e ser o Espírito Santo em você? Não pode fazer isso. Ele tem que dizer amém a isto. Agora, como eu disse outro dia, a primeira coisa que Deus deu ao seu povo para fortalecê-lo foi a palavra. E ele nunca mudou. Ele não pode mudar. Agora, os credos não irão funcionar. As denominações não irão funcionar.
a educação não irá funcionar, nenhuma dessas coisas. Cada uma delas falhou totalmente e falhará. Há somente uma coisa que irá funcionar, que é a palavra. E a única maneira pela qual podemos vir pela palavra é pelo sangue. O único lugar que alguém alguma vez adorou a Deus teve que vir sob o sangue. Não há outra preparação de modo algum. Você não pode vir sob o nome de metodista, você não pode vir sob o nome de pentecostes, você não pode vir sob o nome de católico. Há dezenas de igrejas católicas diferentes umas das outras. A ortodoxa, e a grega, e a romana, e elas estão tão destruídas quanto a protestante. Os protestantes, metodistas, batistas, presbiterianos, luteranos, católicos, cada um, todos eles são de tipos diferentes. E aí estão eles, veja. Mas existe uma base para a comunhão que é sob o sangue. E o sangue é a vida. E isso sempre concordará com a palavra. Sempre com a palavra. Agora, sabemos que a vida está no sexo masculino. Está no sangue, a hemoglobina. Por aí a galinha pode pôr um ovo, mas se ela não estiver com a ave macho, nunca chocará. Certamente. Não é fértil. É dessa maneira que eu tenho feito muitas declarações rudes, dizendo que uma ave fêmea pode colocar um ninho cheio de ovos e ela pode ser tão fiel a eles quanto ela deseja ser. Ela pode rondá-los e com as suas asas e virá-los a cada minuto assim para que eles certamente possam chocar e ela vai ficar com tanta fome e jejum enquanto estiver no ninho para ser fiel a esses ovos, até ficar tão abatida que não conseguirá voar do ninho. Se ela não estivesse com a ave macho e os ovos férteis, eles seriam colocados no ninho e apodreceriam se ela não estivesse com o macho. É exatamente isso. E é dessa maneira como nossas igrejas têm feito. Apenas se reunir em um grupo sob uma fria profissão formal, alguma dança mística ou alguma sensação, e o que eles fazem? Descreem na palavra, até que temos somente um ninho cheio de ovos podres. É hora de limpar o ninho e começar tudo de novo, até que eles entrem em contato com o macho Cristo Jesus e sejam nascidos de novo da palavra. Então, eles têm que chocar, porque é vida. Há algum tempo atrás eu estava jantando com um velho pregador metodista e eu vi passar a Hora da Agricultura de Louisville, o 4H Club, estava falando que eles tinham uma máquina que podia remover um grão de milho exatamente como eles cresciam no campo. Disseram, faria o mesmo tipo de flocos de milho, o mesmo tipo de pão de milho, era simplesmente o mesmo milho. Corta-o assim e coloca-o sob a luz, leva ao laboratório, seu núcleo está no lugar certo e tudo mais, e a mesma quantidade de umidade, cálcio, potássio, o que quer que esteja no milho, é colocado exatamente. Disseram, se você tirasse um punhado do saco que foi cultivado no campo e o saco que a máquina faz ou fez e os misturasse, você nunca poderia perceber a diferença com seu olho natural, ou separá-lo, ou qualquer ciência poderia alguma vez encontrar a diferença. A única maneira que você poderia perceber a diferença seria ao enterrá-los. Assim o diz. Um homem pode parecer um cristão. Ele pode agir como um cristão. Ele pode se passar por um cristão. Mas a menos que ele tenha o germe de vida ali, ele não pode se levantar novamente. Tem que ter aquele germe de vida ali. Ter a vida eterna. E qualquer pessoa que tenha estudado o grego sabe que esse eterno vem da palavra zoe, que significa a vida do próprio Deus, que se torna uma parte dele. Como você faz parte do seu Pai, você se torna uma parte de Deus, e a própria vida de Deus é dividida e colocada em você. E ela não pode morrer porque é eterna. Tudo que começa, termina, mas ele nunca começou. Então ele não pode ter fim, ele é eterno, e você é eterno com ele. Não pode morrer, mais do que ele pode morrer, porque você se torna uma parte dele.
Você é nascido dele. Amém? Se eu apenas continuar falando nisso, nunca chegarei a esta lição. Eu estou tão feliz por ser um cristão. Eu não trocaria de lugar com ninguém no mundo. Não com presidentes, reis. Se eles me dessem o mundo inteiro, dissessem que eu poderia viver 1 milhão de anos, depois disso eu morreria após 1 milhão de anos. Mas agora, 1 milhão de anos, ora, não será nada agora. Nós simplesmente continuaremos vivendo sem morte. Então, é ótimo ser um cristão. Eu estava falando de Abraão. Vamos voltar. Agora, nós somos descendência de Abraão se estamos em Cristo. E então, se você é descendência de Abraão, você tem a mesma fé que Abraão tinha. Porque era da sua fé que estamos falando. Especialmente na igreja agora, é a descendência real de Abraão. Havia 2 descendências de Abraão. Uma delas era natural, Isaque, a outra era Cristo, a promessa. Então, através de Isaque, Israel foi abençoado. Através de Cristo, ele se torna o pai das nações. Vê? Então, a descendência real, quanto maior essa seria do que a descendência natural de Abraão. Então, se você está em Cristo, você tem uma descendência superior, uma superior do que foi Abraão, porque você vem pelo descendente real, Cristo. Se vocês estão mortos em Cristo, então vocês são filhos de Abraão. E vocês têm a descendência de Abraão e a fé de Abraão. E a fé de Abraão estava na palavra de Deus, independentemente do que acontecesse. Ele chamava aquelas coisas que não eram como se fossem, porque Deus disse assim. Que promessa! Agora, vamos voltar para uma pequena parte e basear nossos pensamentos. Vamos voltar para antes de chegarmos a Jeová Jiré, a Abraão. Vamos voltar, recuar um pouquinho nas Escrituras. Vamos voltar ao capítulo 12. Nós lemos aqui no capítulo 22. Vamos voltar ao capítulo 12. A aliança feita a Abraão. Agora, a aliança, houve 2 alianças. Agora, Deus é aperfeiçoado em 3. Nós conhecemos os numerais de Deus. Perfeição em 3, adoração em 7 e 12, e 40 é tentação, 50 é o jubileu e assim por diante. Deus em seus numerais. Agora, Deus é aperfeiçoado em 3, como Pai, Filho e Espírito Santo. Justificação, santificação, batismo do Espírito Santo e assim por diante. Agora, houve 2 alianças. Uma delas era a aliança de Adão. Deus fez uma aliança com o homem. Se você quiser, eu farei. E ele a quebrou. Depois Deus fez uma aliança com Noé. Essa foi a aliança de Noé. E ela foi quebrada. Agora, ele está fazendo a aliança abraâmica. E a aliança abraâmica, de acordo com o capítulo 12 de Gênesis, foi dada incondicionalmente. Portanto, é eterna, porque é incondicional. Não se você quiser eu farei. Ele disse, eu já fiz isso. Não eu farei, eu fiz isso. Isso baseia a fé. Veja, Deus está determinado a salvar o homem. Ele faz uma aliança. Se você quiser eu farei. Ele a quebrava. Outra, você quer, eu quero, e ele a quebrava. O homem não consegue manter a sua aliança. Então, Deus salva o homem pela sua graça, sob uma aliança que é incondicional. Aliança incondicional. Que coisa. Nunca termina. Isso foi tudo. 3. Perfeito. Abraão, eu quero dizer, Adão, Noé e Abraão. Agora, essa é a razão pela qual somos filhos de Abraão. Essa aliança não pode terminar, nunca terminar, porque ela é incondicionalmente. Isso não é porque você faz alguma coisa, é porque Deus fez alguma coisa. Não porque você escolheu a Deus, Deus escolheu você. Você crê nisso? As pessoas dizem, irmão Brana, eu busquei a Deus e busquei a Deus, e você não buscou. Eu detesto dizer isso a você, mas você não buscou. Deus te buscou. Foi Deus te procurando.
Jesus disse, não foste vós que me escolheste, eu vos escolhi. Ninguém pode vir a mim a menos que o meu Pai o traga, e tudo que o Pai me deu virá a mim. Agora veja, não foi. Ninguém pode se gloriar em nada, é Deus. Oh, que maravilha ver a verdadeira graça de Deus como é. E como as pessoas tomaram a mensagem da graça e fizeram dela uma desgraça. Como minha preciosa igreja e vocês, preciosas pessoas batistas, quando vocês estragam a graça desse jeito, vocês realmente tornam isso uma confusão. Alguém disse para mim há não muito tempo atrás, disse, irmão Branham, agora você sabe que você foi um bom batista. Eu disse, eu ainda sinto isso, mas eu tenho simplesmente subido um pouquinho mais alto. Ele disse, bem, agora veja, disse, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. O que mais Abraão poderia fazer se não crer? E ele disse, quando cremos em Deus, recebemos o Espírito Santo. Eu disse, quão diferente de São Paulo. São Paulo disse em Atos 19, recebestes o Espírito Santo desde que crestes? Não quando você creu, desde que crestes. Ele disse, bem, Abraão creu em Deus, era tudo o que ele podia fazer. Eu disse, é verdade, mas depois Deus lhe deu a ordem da circuncisão, como uma confirmação de que ele havia recebido a sua fé. E se ele nunca tem circuncidado você ainda pelo Espírito Santo, ele ainda não recebeu a sua fé. Isso mesmo. Essa é a circuncisão do coração e do Espírito. Deus dá o Espírito Santo como uma confirmação de que ele recebeu a tua fé. Agora, se você parar de crer e tropeçar por aí, e apenas crer em Deus, Deus circuncidará esse coração. E isso corta toda incredulidade, circuncida o mundo e toda incredulidade para longe de você. E então você permanece, a palavra somente. Jesus disse, se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras em vós, então pedireis o que quiserdes, e isto vos será dado. E esse é o problema com a igreja de hoje. Está sob a emoção, está sob a instrução, está sob credo. Não é de admirar, está sufocada, vê? Então precisamos de uma circuncisão para cortar a coisa toda. Volte para Deus e para a sua palavra e creia do jeito que está escrito lá e não discuta com ela, apenas fique com ela. Deus fez uma promessa, Deus cumpre a sua promessa. Ele não pode fazer nada além de cumprir a sua promessa e permanecer como Deus. Agora, esta aliança incondicional, não se você quiser eu farei, mas eu farei depois, ou algo assim. Eu já dei a terra para você e para a sua descendência depois de você. Amém. Veja, já o fez. É uma obra acabada. Você diz, para Abraão ele fez isso. Sim, não só para Abraão, mas para a sua descendência após ele. E se somos a descendência de Abraão, isso é um produto acabado. Aqueles que ele conheceu, ele chamou. Aqueles a quem ele chamou, ele justificou. Aqueles que ele justificou, ele glorificou. Do que você tem medo? Isso mesmo. E o anticristo nos últimos dias, de acordo com o Apocalipse, enganou a todos os que habitavam a face da terra, cujos nomes não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro. Desde o último avivamento? Não. Desde antes da fundação do mundo. Assim é quando o seu nome foi colocado no livro da vida do Cordeiro, quando o Cordeiro foi morto. Deus falou a palavra, ela estava em seu pensamento. Em seu pensamento. Ele falou a palavra e tudo aconteceu exatamente naquele momento. Isto é simplesmente a descendência de Deus se materializando. Isso é tudo. Suas palavras descendo. Agora, quando a luz de Deus flui através disso, rapidamente aquela descendência a reconhece, porque é nascida de Deus. É a descendência de Abraão, conhecida por Deus de antemão. É para isso que são os brilhos de luz, para capturar essa descendência. Se isso
nós tivemos um avivamento. Joel disse, nós nos preocupamos tanto com a chuva serôdia, tivemos movimentos chamados de chuva serôdia, chuva temporã, chuva interna, chuva externa. Eu estava lendo outro dia, você sabe o que a chuva temporã significa na palavra hebraica? Eu não posso falar isso corretamente agora, eu nunca notei, isso pulou em minha mente. Mas chuva temporã, a primeira chuva, significa chuva de ensinamento. A segunda chuva é o Espírito que vem sobre o que foi ensinado e produz a colheita. Por que tivemos esse avivamento? Pentecostal, Batista, todas as outras árvores colocam seus botões, como Jesus disse que eles seriam. E o que nós chocamos? Os batistas disseram, conseguimos 1 milhão a mais em 1944. Olhe para os católicos, como eles aumentaram. Olhe para todas as denominações. Olhe para o Pentecostes. O que nós fizemos? Nós semeamos sementes denominacionais. Nós colhemos a colheita denominacional. Ora, a igreja deveria estar em chamas por Deus agora mesmo, se houvesse uma semente da palavra semeada lá atrás. E haveria sinais, maravilhas, milagres, e aquela igreja estaria unida em um coração, um acordo, e marchando em direção a Sião para o arrebatamento? Isso mesmo. O que nós fizemos? Tivemos discursos intelectuais em vez da palavra. Nós tivemos o raciocínio contra a palavra e tudo mais. Temos que voltar para a palavra. Nós faremos isso. Deus disse, eu restaurarei, diz o Senhor, todos os anos que as lagartas e os gafanhotos comeram. Vai florescer no tempo do entardecer. Virá alguém com uma mensagem. Ele restaurará os corações ou a fé dos filhos de volta à fé dos pais. Ele prometeu em Malaquias 4 que ele faria isso, levá-los de volta. Agora, não é Elias que foi falado na Bíblia. Jesus disse em Mateus 11, se você puder entender isso, João lá era o Elias que estava por vir, de Malaquias 3. Eis que eu envio o meu mensageiro diante de minha face. Malaquias 3 você encontra isso. Mas lembre-se, o Malaquias 4, a mensagem vem. O terrível dia do Senhor virá e queimará toda a terra, e os justos andarão sobre as cinzas dos ímpios. Isso nunca aconteceu depois de João? Não. Se assim fosse, então a Escritura perde o seu apoio. Ela disse algo que não era assim. Tivemos 2000 anos desde então. O mundo não foi queimado até agora, nem um pouco. Nem os justos andaram sobre as cinzas dos ímpios, mas ainda estamos esperando por algo que levará a fé e restaurará a fé dos filhos de volta à árvore pentecostal original que o gafanhoto devora, o gafanhoto romano, a lagarta, toda a sua denominação e credos a devoram. Deus disse, eu a restaurarei novamente nos últimos dias, e ela será restaurada. Deus enviará o Espírito Santo de tal maneira sobre a palavra plantada que restaurará. A palavra de Deus é uma semente que um semeador saiu a semear. Agora, a aliança foi dada incondicionalmente. Agora, Israel, a descendência natural, trocou isso e perdeu em Êxodo 19, quando fizeram aquela coisa rudimentar para tirar a graça e aceitar a lei em seu lugar. Que erro fatal que Israel cometeu ali. Veja, Deus, depois que ele fez a aliança com Abraão, a graça já havia provido um profeta libertador para eles no Egito para cumprir a palavra de Abraão. Lembre-se de Moisés, debaixo da sarça. Deus disse, eu ouvi os clamores do meu povo e me lembrei da minha promessa. Antes que houvesse alguma lei, a graça providenciou isto. A graça havia providenciado um sacrifício para a sua culpa, um cordeiro. A graça providenciou uma aliança, a circuncisão, que já fora providenciada antes de tudo. A graça havia providenciado uma coluna de fogo para guiá-los, seguindo um profeta,
uma segurança de que o profeta lhes havia dito a verdade. Era a palavra que ele estava falando. Eles sabiam que Deus prometeu isto, e aqui estava a coluna de fogo confirmando isto. Que dupla segurança! Amém! A graça fez isso. Mas eles queriam algo para si mesmos, para que pudessem ter os seus próprios credos e denominações e o que mais, fazer fariseus, saduceus, e algo que eles pudessem fazer por si mesmos. O homem está sempre tentando salvar a si mesmo. Você não pode fazer isso. Deus já fez isso. Você só tem que aceitar e crer nisso. A coluna de fogo para guiá-los e conduzi-los, guiá-los a um caminho, um poder. A graça havia provido um poder para condenar o seu inimigo e torná-los livres. O poder já havia sido dado. Eles atravessaram o Mar Vermelho. Eles feriram o faraó. Eles fizeram todas essas coisas com a graça. E então eles trocaram a graça por uma lei. Mas isso não tinha nada a ver com a descendência real de Abraão. A descendência real tentou fazer a mesma coisa, voltar para algum tipo de credo, em vez de aceitar a graça e a palavra e crer nela. Eles voltaram, mas surgirá uma descendência real. Nós chegaremos nisso daqui a pouco, um pouquinho mais adiante. Vamos voltar agora para Gênesis 12. Deus chamou Abraão pela graça. Não porque ele fosse uma pessoa diferente, ele era apenas Abraão, apenas um homem comum. Não porque ele era um sacerdote ou um dignatário, ele era apenas um agricultor. Ele desceu da cidade da Torre da Babilônia com seu pai, e eles foram para a Caldeia, Ur da Caldeia, e lá era um fazendeiro, talvez um agricultor durante o dia e que plantava sua comida. Ele se casou com sua meia-irmã Sara, e eles não tinham filhos. Abraão tinha 75 anos de idade quando Deus o chamou, e Sara tinha 65 anos de idade. E Deus disse a Abraão, quando ele o chamou, ele disse, eu farei de você um pai de nações, e daria a ele um bebê por Sara. Agora, ele era estéril, e ela tinha, 65 anos, 10 ou 15 anos depois da menopausa. Ele morava com ela desde que ela tinha 16 ou 18 anos, sua meia-irmã. E ele foi um marido para ela por todos aqueles anos até que ele tinha 75. E ela tinha 65. E então Deus desceu e disse, eu darei a você um bebê por ela. E ele não cambaleou na promessa de Deus, mas acreditou. Poderia você imaginar um homem velho de 75 anos e uma mulher de 65 anos descendo, tremendo, até o médico e dizer, doutor, eu quero que você prepare o hospital agora, talvez eu te chame à noite porque, sabe, nós vamos ter um bebê? O médico diria, sim, senhor, você Assim que eles pegassem no telefone e diziam, é melhor vir por ele, há algo de errado. E todo mundo que toma Deus em sua promessa é considerado pelo mundo como louco. Paulo disse, no caminho que é chamado heresia, esse é o caminho que eu adoro o Deus de nossos pais. Heresia é loucura, nós sabemos. É uma tolice para a mente carnal. A fé é loucura para todos, menos para Deus e para o que tem fé. Isso mesmo. Mas Deus prometeu a Abraão, e Abraão creu nisso. Ele nunca disse, Deus, como será isso? Ele disse, tudo bem, Deus, eu creio nisso. E eu posso vê-lo ir para casa e dizer, Sara, vamos descer e pegar vários metros de tecido de fralda e arranjar alguns alfinetes para nós e conseguir umas botas. Vamos ter um bebê! Oh, que coisa! Os primeiros 30 dias se passaram, ou 28 dias. Como você está se sentindo, querida? Nenhuma diferença. Bendito Deus, nós o teremos de qualquer maneira. Como você sabe, Deus disse assim. Alguns de nós podem receber oração por uma noite e ficar na reunião em que o Espírito Santo está caindo. E na manhã seguinte, se não estivermos bem, aparentemente, eu ainda estou um pouco doente do estômago, não consigo mais mexer minhas mãos. Você, descendente de Abraão?
não vacilou na promessa de Deus por incredulidade? Algo surge na igreja. O diabo pode ficar entre um grupo de pessoas boas e entrar ali e sair chicoteando aquela congregação. E a primeira coisa que você sabe, alguns dizem, eu vou sair dessa coisa velha, não havia nada nisso mesmo. Descendente de Abraão? Que coisa, que coisa. No primeiro defeitinho que o diabo pode mostrar a você, e então você acabou com isso? Isso mostrou que você realmente não cria até então. Jesus disse, o reino é como um homem que apanhou uma rede e foi para o mar e lançou ao mar. Quando ele entrou, ele tinha tudo. Isso mesmo. Isso é o que um avivamento apanha. O que está na rede? Você pega sapos, aranhas, tartarugas, lagostas, cobras e peixes. Não será por muito tempo até que a tartaruga diga, bem, isso não é lugar para mim, de volta para a lama ela vai. A velha aranha d'água olhou em volta e disse, eu não posso ter um jogo de cartas aqui. Então, para a lama, ela vai de novo. Como um porco para o seu chafurdeiro e um cachorro para o seu vômito. Isso mesmo. E então, descendente de Abraão? Que coisa, que desgraça. A descendência de Abraão crê na palavra de Deus. Senta-se lá atrás e diz, sim, bendito seja Deus, sou pentecostal. E alguém prega algo sobre a palavra ali, está escrito corretamente, aleluia, eu não creio nisso, não, Senhor. Descendente de Abraão? Agora, se é uma tolice, é claro, não acredite, mas se é a palavra, é a verdade. Isso mesmo. A descendência de Abraão sustenta essa palavra e mais nada. Outro mês se passou. Sara querida, como você está se sentindo agora? Sabe, outros 28 dias se passaram, como você está se sentindo? Nenhuma diferença, querido. Glória a Deus! São 2 meses maiores de milagre do que se acontecesse no mês passado. 1 ano se passou. Devo jogar fora essas pequenas botinhas? Não, senhor, guarde-as aí. Nós vamos ter aquele bebê. Como você sabe que isso vai acontecer? Deus disse assim. Isso está encerrado. Depois que 25 anos se passaram, como você está se sentindo, Sara? Nenhuma diferença. Glória a Deus! São 25 anos mais do milagre agora. Ele não vacilou na promessa de Deus por incredulidade, mas foi forte, tomando posse da palavra de Deus e chamando aquelas coisas que não eram como se fossem. Por quê? Deus disse assim. Que coisa! A descendência de Abraão hoje. Ora, o que chamamos de descendência de Abraão é mais fraca que um caldo feito de uma sombra de uma galinha que morreu de fome. Sim, Senhor. Deus quer cristãos robustos, que aceitem a palavra de Deus, viva ou morra. É a mesma coisa. Amém? Deus disse assim. Essa é a descendência de Abraão, nascida do Espírito e da palavra de Deus. Isso é o que permanece. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra nunca passará. É isso. O que Deus prometeu, Deus é capaz de fazer. Deus não falha. Ele não pode falhar. Há uma coisa que Deus não pode fazer, e isso é falhar. Ele não pode falhar. Essa é a única coisa que ele não pode fazer. Mas ele não pode falhar. Quando Deus prometeu, é a verdade. Está aí para sempre. Está completamente resolvido para sempre. Quando Deus fala uma palavra, já está resolvido. Este mundo foi feito apenas por uma palavra de Deus. Ele apenas disse, haja e ouve. Amém? A própria sujeira em que você está sentado esta noite, a própria madeira em que você está sentando, não é nada mais a não ser a palavra de Deus manifestada. Aleluia! Eu me sinto religioso quando penso em Abraão, sabendo que podemos ser sua descendência, a descendência de Abraão com todas essas promessas. Não só para ter certeza, Deus levantou a mão e jurou por si mesmo de que ele faria isso. O juramento é sempre dado. A aliança é confirmada por um juramento. E Deus jurou por si mesmo, porque não há nada mais alto por que jurar.
Ele jurou por si mesmo que faria isso. Agora, o que o mundo qual é o problema conosco? Tal promessa como essa? Uma fé edificada em torno de algo assim? Uma fé edificada. Uma palavra que prometeu estas coisas nos últimos dias, e aqui nós as vemos acontecendo bem diante de nós, e ainda assim ficamos parados por aí? Descendência de Abraão? Que coisa! Eu quero que você se detenha nisso. A descendência de Abraão. Gênesis 12. O que Deus exigiu de Abraão foi uma separação completa. Agora, hoje eles querem misturadores. Quando nós escolhemos um pastor, ele tem que ter cabelo encaracolado e direto de Hollywood, sabe? E que possa dizer amém, tão bonito, e que use a mais chamativa das roupas, e que dirija um luxuoso Cadillac e assim por diante, e que seja um bom misturador, que faça isto. E ele tomará um pouco de bebida de vez em quando com a gente para ser sociável. E ele vem para a festa de cartão das senhoras de idade e que fazem costuras e falam sobre a senhora fulano de tal e assim por diante, sabe? Tudo mais assim. E eles têm que ser um tipo de um misturador. Deus disse, separa-me Paulo e Barnabé. Amém? Separação. Separai-vos do meio deles, e não sejais participantes de suas coisas impuras. Deus quer separação, total aniquilação do pecado, separado. Esse é o problema hoje, porque não podemos ser a descendência de Abraão. Não conseguimos nos separar dos dogmas e credos e coisas tais, chamados cristianismo, para a palavra viva. Separe-se da sua incredulidade e creia na palavra de Deus. Deus a fará se manifestar a você. Certo. Gênesis 12. Deus disse, separe-se de todos os seus parentes e de tudo ao seu redor. Que coisa. Não conseguimos nos separar do jogo de cartas. Eu entrei em um restaurante hoje, quando o irmão chegou lá. Eu vi um adolescente delinquente entrar lá. E minha esposa e eu estávamos tentando comer e eu pensei, louvado seja Deus, vamos nos apressar, querida, antes que alguém entre. E alguns adolescentes chegaram lá, fazendo barulho. Eu ficaria com medo de encontrar aquele garoto no escuro. E ele colocou uma agulha de máquina ali, ou um disco, e começou a tocar aquela velha coisa de boogie-woogie, e de pé ali, indo assim, sabe, batendo em si mesmo assim. Eu disse, pelo amor de Deus, misericórdia! Miri disse, não vá até lá pagar essa conta, espere aqui, deixe-me ir com você. Ela estava com medo. Qualquer um nisso, tais coisas como as que temos hoje, uma nação cristã, que coisa! Separação. 90% dos que cantam nos corais, o Elvis Presley e um Pat Boone, e tudo isso, e um Peabody Ernie, sempre o que eles chamam ali, é pior do que Judas Iscariotes. Judas Iscariotes vendeu e conseguiu 30 moedas de prata. Elvis o superou, ele conseguiu várias frotas de Cadillac, muita popularidade. E por que desses garotinhos que veem tudo o que acontece e dizem, ele é muito religioso? Isso é o diabo. Absolutamente. Deus não tolera coisas desse tipo. Isso é uma cegueira aqui nos últimos dias. Volte para a palavra. Separe-se de todas as coisas ímpias e não toque em suas coisas. Eu vos recebereis. O Evangelho, nós precisamos lidar com isso de mãos nuas. Não com algumas luvas eclesiásticas, acariciando alguém nas costas, que novamente pega um ninho cheio de ovos podres, fazendo de alguém um homem do distrito, ou um presbítero, um bispo, alguma outra coisa. O que faz como você pode ter fé quando você tem respeito ou honram honram do outro? Nós olhamos para Deus e somente para Ele. A honra vem de Deus. Ele é o único. Nós o honramos segurando em sua palavra como uma tocha e andando como um homem ou uma mulher diante de Deus. Certamente. Completa separação. Gênesis 13. Ló foi para a parte de trás. Lembre-se, eles tinham um pequeno
Depois que eles se separaram e cruzaram o rio e entraram na terra, Deus disse: Abraão, eu darei tudo a você agora, mas você não me obedeceu totalmente. E a primeira coisa que você sabe, surge um pouco de confusão sobre os pastores e entre os seus criadores. E Gênesis 13, o que aconteceu? Os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Observe Abraão, o ato fraternal. Ele disse: não haja discussões entre nós, somos irmãos. Ló representava a igreja morna. Ele disse: olhe em volta, faça a sua escolha, seja o que for que você quiser, vá em frente, tome-o. Vá para o leste e eu irei para o oeste, e assim por diante. Ou vá para o oeste e eu irei para o leste. Vá para o norte e eu irei para o sul, e assim por diante. Faça a sua escolha. E Ló já esteve no Egito e ficou de olho em um pouco de popularidade, conseguiu um pouco de dinheiro no bolso. Assim é onde a igreja cometeu o seu erro. Digo isto com reverência, irmãos. A igreja pentecostal estaria melhor com um pandeiro ali na esquina, com os homens e mulheres da moda antiga, com o batismo do Espírito Santo, do que eles estariam nesses grandes santuários e necrotérios em que estão vivendo hoje sob toda essa tolice e coisas. Isso mesmo. Eles querem agir como o restante deles. Isso é onde nós chegamos. Por que vocês não ficaram do jeito que vocês estavam? Do jeito que Deus começou com vocês? A própria coisa com que vocês se irritavam, vocês se voltaram e fizeram a mesma coisa. É assim que Ló fez. Desceu ao Egito. E a primeira coisa que você sabe, ele ficou de olho no Egito. E então ele olhou e viu Sodoma, luxo, descontração. E ele foi para o leste em direção a... Lembre-se, foi para o leste em vez de ir para o oeste com Abraão. Ele foi para o leste porque era o caminho do luxo. Ele foi em direção ao leste. É assim que a igreja tem feito hoje. Veja, eles foram para trás. Como eu disse ontem à noite, o sol nasce no leste e vai para o oeste. E o Filho de Deus visita o Oriente primeiro e segue para o oeste. Eles têm apagado isso ao longo de 2000 anos. Mas haverá luz no entardecer, disse este profeta. Em vez de seguir o Filho, eles voltam para onde o Filho estava. Hoje você fala algo sobre cura divina, sobre profecia, sobre os 9 dons espirituais ou algo assim. Ah, vamos voltar e ver o que Moody disse, o que Sankey disse, o que Knox disse, o que Calvino disse. Eles viviam no dia em que o Filho estava brilhando ali. Nós estamos indo para a perfeição? Um cientista francês disse há cerca de 300 anos atrás, provou rolando uma bola ao redor do globo, ele disse, se alguém quisesse alguma vez viajar a uma velocidade incrível de 48 km por hora, a gravidade os tiraria da Terra. Está provado cientificamente. Você acha que a ciência vai se referir a isso? Não, senhor. Eles os levaram para mais de 3.000 km por hora, tentando levá-los para ir mais longe. Eles não olham para trás quanto a isso. Mas os ministros, nós olharemos para trás e veremos o que Moody disse, o que Sankey disse. É onde o Filho estava. Aqui é onde está hoje. Está na costa oeste no entardecer. Aleluia! Dando luzes do entardecer, não de volta à justificação de Lutero ou à santificação de Wesley, mas estamos no último dia. Amém. Quando as luzes do entardecer estão brilhando. Quando estamos na última vez. Siga o Filho. Mas Ló voltou porque era fácil, luxuoso. Olhe para a senhora Ló quando ela voltou para lá. Ora, ela deve ter se tornado a rainha das sociedades da cidade. Ló tornou-se o prefeito. Irmão, eles foram pessoas de sucesso. Ora, eu tinha que dizer isso. É assim que as pessoas tomaram a senhora Ló hoje. Veja como as pessoas estão agindo hoje. Olhe para o nosso povo nas igrejas. Apenas olhe para isso. Olhe para as nossas mulheres. Olhe para elas hoje. Eu estive em Hollywood ou em Los Angeles recentemente e eu estava esperando o irmão Arganbright vir e havia uma moça vindo ali. Eu olhei e fiquei chocado. Eu olhei para ela, eu pensei, eu sou missionário, eu vi pelagra, vi lepra, mas nunca vi nada assim.
ela tinha um desses cortes de cabelo na cabeça, desses, sabe do que você chama, parecia uma cabeça d'água, sabe? Como a primeira dama, sim, como uma Jezabel, assim. E ela tinha azul e verde, e poderia ter sido uma mulher bonita, mas todas essas coisas nela, ela parecia um hotentote africano. E eu subi e ia orar pela mulher. Eu pensei, senhora, se você não se importar, eu oro pelos enfermos. Nunca vi nada assim, diga-me o que é. E então, outra mulher conversou com ela e ela estava do mesmo jeito. Oh, que coisa! Oh, você diz, ela era uma presbiteriana? Pentecostal, certamente. E a Bíblia diz, é uma coisa desonrosa para uma mulher cortar o cabelo. E ela faz isso. Ela desonra a sua cabeça. Ela desonra o anjo de luz, os anjos das 7 igrejas, aquele que traz a luz, permanecerá com a palavra. Desonrosa. Ela deveria ter cabelo em sua cabeça. Que coisa. E costumava ser errado para elas fazerem isso. No primeiro Pentecostes era errado. O que aconteceu? Você começou bem. O que aconteceu? E algumas dessas nossas mulheres pentecostais vestem vestidos que parecem uma pele sobre uma salsicha? Aqui, em algum lugar, tentando... Isso mesmo. Eu não estou dizendo isso para parecer brincadeira. Isso não é lugar para brincar. Este é o púlpito. Alguma mulher me disse uma noite, eu disse a eles como elas estavam se vestindo, ela disse, eu não uso shorts, eu uso calças. Eu disse, isso é pior do que nunca. Deus disse, uma mulher que veste uma roupa que pertence a um homem é uma abominação aos olhos de Deus. Certo? E deixe-me dizer uma coisa, senhora. Você, moça que se veste lá fora, você responderá no dia do juízo por ter cometido adultério. Você diz, oh, eu sou tão pura quanto um lírio. Sim, mas Jesus disse, qualquer que olhar para uma mulher para a cobiçar, já cometeu adultério com ela em seu coração. Você pode não ter cometido o ato. Quem estiver bravo com seu irmão sem uma causa já o matou. Veja, a única coisa que você tem que fazer. E se aquele pecador olhar para você do jeito que você está vestida, toda produzida do jeito que você estiver, altiva, empurrada para fora e empurrada para dentro, e os tipos de roupa que usa, e depois você sai? Agora, ouça, isso não é brincadeira, este é o Evangelho. E você sai assim, e algum pecador olha para você para te cobiçar, no dia do juízo, quando ele responder por cometer adultério, quem provocou isso? Você provocou. Você responderá porque se apresentou daquela maneira. Ora, você diz, eles não fazem nenhum outro tipo de roupa. Eles fazem máquinas de costura e ainda vendem tecidos. Isso não é desculpa. É porque você se afastou da palavra. Isso não é apreciado. Isso é difícil. Algum pregador famoso veio outro dia e colocou as mãos sobre mim e disse, vou pôr minhas mãos sobre você e expulsar o mal. Eu disse, o quê? Falando sobre as mulheres assim? Disse, as pessoas consideram você como um profeta? Eu disse, eu não sou profeta. Ele disse, eles o consideram assim, irmão Branham. E disse, você deveria estar ensinando essas pessoas, as mulheres, a como obter grandes bênçãos espirituais e continue dizendo a elas sobre o corte de seus cabelos e coisas desse tipo, elas não vão ouvir isso. Eu disse, eu sei. Disse, por que você não ensina coisas maiores? Eu disse, como eu posso pregar, ensinar álgebra a elas quando elas nem sequer conhecem o seu abecedário, nem mesmo a decência comum? E vocês, homens, que deixam suas mulheres agirem assim, eu tenho pouco respeito por você ser um homem cristão? Descendência de Abraão. Amém. É melhor eu deixar isso em paz. Eu vou fazer todos vocês se levantarem e irem para casa. Tudo bem. Um dia desses você não conseguirá encontrar algo lá em cima. Você diz, não faz diferença alguma. Isso fez a Paulo. Fez a Deus no jardim do Éden. A Bíblia diz que a mulher deve ter cabelos compridos. E sem isso, onde você está? Bem, você diz, não faz qualquer diferença. A Bíblia diz que faz. Não deixe o diabo argumentar com você e dizer, é moderno, está tudo bem.
Não está tudo bem. Você disse, eu não sabia disso. Você sabe agora. Vê? Pesquise e descubra se está certo. Eu vou deixar isso em paz. Veja, tudo bem. Gênesis 13, moderno. Volte onde o filho estava. Não para onde o filho está. Onde o filho estava, de qualquer forma. A esposa, eu imagino a esposa de Ló, como ela entrou na sociedade. É assim que entramos na sociedade. É assim que nós pentecostais entramos nisso. Nós entramos, sentamos em uma pequena organização aqui, e uma pequena oposição, uma contra a outra e contra isto, e eles fazem, você aceitou qualquer coisa? Isso é exatamente certo. O que Samuel disse quando Israel quis ter um rei, quis Saul como rei? Samuel veio até eles e disse, alguma vez eu peguei o seu dinheiro para ganhar a vida? Já lhes disse alguma coisa no nome do Senhor que não acontecesse? Eles disseram, claro, você é um profeta de Deus, você nos disse a verdade, e o que você disse aconteceu, mas, de qualquer maneira, nós queremos um rei. E não importa quando você começou a baixar a cerca, e deixou isso e aquilo, e tudo mais entrar assim, você se tornou moderno. E a igreja é como o resto deles hoje. O que precisamos é de uma limpeza da casa pentecostal. Isso é exatamente correto. Amém. É uma vergonha que um batista tenha que lhe dizer isso, não é mesmo? Mas é a verdade, correto? Eu creio na Bíblia. Eu creio que a palavra de Deus está certa. Tudo bem. Abraão. Então Abraão levou, no versículo 14 do capítulo 13, depois que Ló se separou, e Abraão obedeceu completamente a Deus, então Deus veio até ele. Agora ele está pronto para abençoá-lo. E até que a igreja pentecostal se afaste de todos os seus credos e dogmas e de agir como o mundo e de se parecer com o mundo e de falar como o mundo e de ficar em casa na quarta noite para assistir Nós Amamos Suzy ao invés de vir à reunião de oração e coisa assim, pagando seus dízimos para algum pregador aqui em algum tipo de programa de rádio para tirar sarro da mesma coisa que você representa. Isso mesmo. E todo esse tipo de coisa que continua no nome do Pentecostes é uma desgraça. Eu falo para os homens cristãos de negócio internacionalmente. Há muitos deles assentados aqui agora. Aqui na outra noite, aqui um ano atrás, eu estava na Jamaica e eles tiveram todas as celebridades das ilhas lá uma noite. E estes homens se levantando e testificando, glória a Deus, eu era um pequeno homem de negócios na esquina, aleluia, eu tenho 4 Cadillacs agora, glória a Deus. E eu voltei para o Hotel Flamingo naquela noite e fiquei lá e disse, eu tenho vergonha de vocês. Eu disse, vocês homens que estão aqui para representar a Cristo, e tentando dizer para um homem de negócio o quanto vocês conseguiram, que ele tem mais do que você tem ou jamais terá. Isso é muito diferente dos primeiros pentecostais. Os primeiros pentecostais vendiam o que eles tinham e dividiam entre os pobres e iam e pregavam o evangelho. Correto? Um pequeno cantor sueco de Chicago, eu não vou dizer o nome dele, ele é um precioso irmão meu. Ele se levantou e disse, irmão Brana, apesar de você, nós cremos que você seja um profeta, mas eu vou lhe dizer agora mesmo, você está errado. Eu disse, diga-me onde, irmão? Ele disse, bem, as pessoas que vendiam o que tinham e que colocavam isso aos pés dos apóstolos e o distribuíam. Ele disse, isso foi a pior coisa que eles fizeram. Eu disse, você quer dizer que o Espírito Santo cometeu uma coisa errada, fez uma coisa errada? E ele disse, foi errado, eu vou provar para você. Eu disse, por quê? Disse, então, quando a perseguição se levantou, eles não tinham lugar para ir. Eles vagaram por toda parte. Exatamente na vontade de Deus, pregando o evangelho onde quer que eles fossem. Eles não tinham lugar para voltar. Deus não comete erros, correto? Que diferença é isso? O Pentecostes que foi e o Pentecostes que é. Sim, aí está. Depois, Abraão se separou de Ló. Exatamente o que Deus lhe disse para fazer. Separe-se de todo o pecado que tão facilmente nos rodeia. Tire tudo. Lá então, Deus disse, Abraão, agora você é herdeiro de todas as coisas.
olhe para o leste, olhe para o oeste, olhe para o norte, olhe para o sul, ande pela terra, é toda sua. Amém. Separe-se da sua coisa, você mesmo, do pecado, da incredulidade. Há somente um pecado, e que é a incredulidade. Cometer adultério não é pecado. Beber licor não é pecado. Contar mentiras não é pecado. Esses são os atributos da incredulidade. Se você cresce, você não faria essas coisas. Certamente. Jesus disse em São João 5,24, aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Aquele Zoe, o Espírito Santo, porque ele crê, correto? Agora, até que você o receba, você é o manufaturado que está neste grupo. Mas quando eles realmente creem, separando-se, então quando você se separa de toda a sua incredulidade e crê em Deus e sai firmemente, conduzindo os mandamentos, fazendo tudo o que é certo, então Deus dirá, cada promessa no livro é sua. Amém. Tudo é seu. Abra isso. De Gênesis a Apocalipse, é tudo seu. Amém. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. O quê? Você tem que se separar primeiro da sua incredulidade. Você diz, irmão Brana, você está tornando tudo isso muito difícil. Jesus disse, nos dias de Noé houve 8 salvos. Como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Quantos são isso, irmão Brana? Pode ser 8.000, pode ser 8 milhões, eu não sei quantos serão, mas vai ser uma minoria, 1 em cada 100.000, ou algo assim eu diria. Tudo bem. Uma crença psíquica, crença mental, sem uma experiência do novo nascimento, credo emocional e eclesiástico, se o verdadeiro e genuíno Espírito Santo estiver aí, ele apontará para essa palavra, e essa palavra viverá exatamente como ela disse que viveria, porque ela é o mesmo Espírito que a falou, e ela está falando através de você. Tem que viver? Certamente que está. Não sois vós que faleis, mas o Pai que habita em vós. Ele é o que fala. Tudo bem. Abraão, um herdeiro de todas as coisas. Quando fico cheio do Espírito Santo, como vocês foram cheios, eu gosto de andar e, como uma grande arca, tudo ali me pertence. Eu sou um herdeiro de tudo. E se eu herdasse uma arca, eu gostaria de descobrir o que eu possuí. Quando me tornei um cristão, eu quis saber o que eu possuía. Então, se eu tivesse uma arca, eu pegaria, puxaria uma gaveta e viria o que está aqui dentro, e olharia aqui e viria o que está ali. Se algo parecesse estar um pouco mais alto ali em cima, eu pegaria uma escada e subiria até isso, eu descobriria o que era isso. Se algo parece um pouco além do meu alcance aqui, eu ficaria de joelhos e começaria a orar até que eu alcançasse isto. Isso me pertence. Deus prometeu isso. A cura divina, o poder de Deus, todos esses milagres e sinais e maravilhas, Ele prometeu isto. Você diz, irmão Brana, como essas coisas funcionam? Pela promessa de Deus. Amém? A descendência de Abraão, oh glória, me sinto bem. Posso parecer louco e agir como louco, mas deixe-me em paz. Eu me sinto melhor assim do que de outro jeito. Vê? Capítulo 14. Estamos indo para Abraão. Agora, descobrimos no capítulo 14 o que aconteceu. Os reis descem de diferentes partes do país e se unem com os reis de Sodoma e entraram e tomaram Sodoma, tomaram Ló, o irmão de Abraão no Senhor, o levaram, seu irmão morno e denominacional, e partiram com ele. Agora lembre-se, Deus acabou de dizer a Abraão que tudo na terra era dele, e os mansos herdarão a terra. Diz que somos loucos, possuindo a terra, o que está na terra, claro, nós herdaremos isso. Olhe para Satanás, que disse a Jesus, se você se ajoelhar e me adorar, eu lhe darei este mundo. Todos os reinos são todos controlados pelo diabo. Cada um deles. Jesus disse assim, a Bíblia fala isso, cada nação e cada reino é controlado pelo diabo. E Satanás disse, eu possuo esses são meus, eu os darei a você se você me adorar.
Jesus sabia que ele se tornaria herdeiro no milênio. Então ele disse, para trás de mim, Satanás. Ele sabia que ele era herdeiro a isso. E hoje eles falam sobre pessoas loucas adorando o Senhor e nascendo de novo. Eles têm medo de se nascer de novo. Eles simplesmente não gostam dessa ideia. E eles substituíram algo por isso. Um deles substitui por um aperto de mão, o outro por um pouquinho de água, o outro por estender sua língua e pegar um pedaço de pão, o outro por dançar no piso. É um nascimento. Como eu disse na outra noite, um parto é uma bagunça. Não me importa onde for, se for no curral ou no quarto do hospital, é um parto e é uma bagunça. E assim é o novo nascimento. Te rasga, mas dessa bagunça vem a nova vida. Amém? Sim! Abraão sabia que tudo lhe pertencia. Assim, portanto, quando Ló entrou, ele disse, agora, espere um minuto. Ló foi tirado por mãos cruéis do inimigo. Ele disse, esse é meu irmão e eu vou atrás dele. Agora lembre-se, havia cerca de 7 ou 8 reis que haviam ido juntos e desceram e pegaram tudo e saíram com ele. E quando eles saíram, Abraão levou seus servos e foi atrás dele para trazer de volta o seu irmão perdido. Esse é o verdadeiro cristão. Foi atrás do seu irmão perdido. O que ele fez quando o encontrou? Ele abateu os reis e voltou, trazendo o seu irmão após a batalha. Veja, houve um rei que saiu para encontrá-lo, voltando. Melquisedeque. Melquisedeque, o que ele era? Ele não tinha pai, ele não tinha mãe, ele nunca nasceu, ele nunca morre, sem pai, sem mãe, sem começo de dias ou fim de vida. Não era o filho de Deus, porque ele teve pai e mãe, ambos nasceram e morreram e ressuscitaram novamente, mas este homem nunca teve pai e nem mãe. Ele é Deus, certamente. É a única coisa que é eterna. E ele se encontrou com Abraão após o término da batalha, mostrando isso à descendência de Abraão. Depois de irmos atrás do nosso irmão caído e a batalha acabar, o que Melquisedeque serviu? Vinho e pão, a comunhão. Amém? Quando a batalha acabar, irmão, voltou, trazendo o seu irmão perdido de volta para casa, restaurando-o de volta. E quando a batalha terminou, Melquisedeque encontrou e deu-lhe a comunhão. Jesus disse, não mais comerei e nem beberei o fruto da vide, até que eu o coma novamente convosco no reino de meu Pai. Sim, Senhor. Agora, a batalha terminara, Abraão voltara, o capítulo 14, e a vitória o encontrou quando ele estava chegando com a vitória. Gênesis 15 agora, antes de encerrarmos, porque agora é hora de encerrar. Ouça mais uma coisa antes de irmos. Eu terei que retornar isso amanhã à noite, porque simplesmente não cheguei ao assunto. Não cheguei ao meu ponto ainda sobre Jeová Jiré. E eu quero chegar lá, se o Senhor permitir. Agora, no capítulo 15, eu entendo aqui que uma aliança foi confirmada a Abraão. A confirmação da aliança. Em outras palavras, é quando Deus jurou, e quando Deus fez a promessa e confirmou a promessa a Abraão. No capítulo 15, verificamos isso. A confirmação do juramento que Deus fez. Abraão disse a Deus, o herdeiro da minha casa ainda é este Eliezer de Damasco. E ele disse-lhe, mas esse não é o teu herdeiro, porque é um de vossas próprias entranhas que é o teu herdeiro. E ele prometeu-lhe. Disse, como vou saber isso? Agora, irmãos, aqui está algo que despertará vocês. Observe-o. Ele disse, vá buscar-me uma cabra de 3 anos de idade, uma novilha de 3 anos de idade e um carneiro de 3 anos de idade. E Abraão os levou. E 2 rolas, uma rolinha e um pombo. Agora, a rolinha e o pombo têm uma representação. Esses animais de 3 anos, havia 3 deles. Agora, ele vai fazer uma aliança, confirmar a aliança. Agora, ouça com cuidado, não perca isso. E então, nós tomaremos amanhã à noite novamente, quando ele o encontra aqui, o Senhor permitindo. Observe. Agora ele disse, toma-me uma novilha de 3 anos de idade, uma cabra de 3 anos e um carneiro de 3 anos, um pombo e uma rolinha. E Abraão foi, pegou os animais, os cortou ao meio, os colocou pedaço por pedaço, mas a rolinha e a pomba, ele não separou a rola e o pombo.
A rola e o pombo são da mesma família. Então isso representou a cura divina, que em ambas as alianças é pela fé. Veja, que eles são curados. Apenas um para o outro. O outro. Se a antiga aliança tinha a cura divina, quanto mais esta tem. Veja, se o antigo sacrifício teve cura, quanto mais este, que é muito melhor, vê? Agora, mas observe o que ele fez aqui. Ele pegou esses 3 animais, separou-os e colocou-os pedaço por pedaço. E então Abraão voltou. Agora, esse foi o sacrifício. E ele observou até o sol estar se pondo. E aves de rapina desciam dos ares sobre o sacrifício de Abraão, abutres. E Abraão os expulsava, enxotava. Isto é um tipo do quê? Da descendência de Abraão, no último dia, expulsando os demônios do sacrifício. Expulsando do sacrifício. Deus prometeu isto. O sacrifício, Cristo, o mesmo hoje, ontem e eternamente. E todos os espíritos incrédulos tentam devorá-lo. O homem de Deus, a descendência de Abraão, está aí expulsando os demônios, expulsando disso, confirmando a aliança agora, a confirmação, mostrando que a descendência de Abraão, a descendência real. Lembre-se, a descendência natural falhou, porque aceitou a lei no lugar da palavra da graça, e assim aconteceu nesta confusão, nos gentios no último dia. Mas existe uma descendência, a descendência real com a palavra verdadeira, expulsando demônios, fazendo grandes sinais e maravilhas, tirando toda a incredulidade da palavra, mantendo o sacrifício limpo, mantendo a palavra santa, mantendo-a reverenciada, sem colocar nada com ela, nem acrescentar nada a ela, apenas mantendo isso longe, permanecendo em guarda, sem deixar que nada a toque. Agora, observe, veio um profundo sono sobre Abraão, a morte. E depois do sono profundo, ele viu uma fornalha de fogo, que é o inferno, para onde todos os pecadores deveriam ir, mas antes ali saiu uma pequena luz branca. Observe aquela pequena luz branca que saiu entre os dois e separou esses sacrifícios, passou entre eles. Deus fazendo uma confirmação do que ele faria através da descendência de Abraão. Agora, os judeus sempre creram que Deus era um, e Deus é um. Mas ele estava mostrando aqui, por esses 3 sacrifícios limpos, que a trindade de Deus seria representada corporalmente em um na divindade. Agora, observe que nos velhos tempos, nos dias orientais, quando uma aliança era feita, aqui está o modo como eles faziam isto. Como nós viemos e matamos um animal, partimos o animal em 2 e ficamos entre o animal, e ali escrevemos uma aliança. Agora, na China, como no Japão, quando eles fazem uma aliança, eles pegam um pouco de sal e se levantam e prometem e jogam sal um sobre o outro. É assim que eles fazem uma aliança no Japão. Eles jogam sal. O sal é um sabor, veja, e eles jogam sal um no outro. Isso é uma aliança. Agora, na América, como fazemos uma aliança? Saímos para comer alguma coisa e apertamos as mãos. Me dê a sua mão aqui, rapaz. Está combinado? Está combinado. Isso é uma aliança. Mas, nos tempos antigos, no tempo de Abraão, o modo como eles faziam uma aliança era matar um sacrifício e permanecer entre este sacrifício. E então, quando o faziam, escreviam a aliança em um pedaço de papel de cordeiro e então o rasgavam. Um pegava um pedaço e o outro pegava o outro pedaço. Agora, quando esta aliança era confirmada e reunida, não havia ninguém que pudesse personificar isso. Veja, tinha que se encaixar letra por letra exatamente do jeito que era. Isso mostrava que o legítimo proprietário dessa peça tinha uma parte. Isto é a mesma aliança, que eles têm que se unir e se encaixar exatamente da mesma forma. E Deus estava mostrando a Abraão, através daquela sua descendência, que o próprio Deus se tornaria carne e que depois Deus teria que ser separado no Calvário, onde Cristo, sendo Deus na terra, ele foi separado. Deus o despedaçou, a descendência real de Abraão, e tirou a vida dele e levantou o corpo para assentar-se em seu trono no céu, e enviou de volta o Espírito dele sobre a igreja para que a igreja tenha o mesmo Espírito que estava em Cristo para fazê-lo se juntar, tornando Cristo o mesmo ontem, hoje, eternamente. A confirmação da aliança.
Deus confirmando a aliança, Deus separando, rasgando a vida de Cristo, seu Filho, tirando o espírito dele, como ele cortou aqueles animais em dois, ficando entre os animais. A luz, o próprio Deus, estava entre eles, mostrando que ele separou o corpo, o descendente real, e tomou o espírito e o enviou de volta à igreja. E a igreja de hoje, que vai de encontro a Cristo, terá que ter o mesmo espírito que ele tinha, porque terá que ser letra por letra, palavra por palavra. E ele é a palavra. Jesus disse, aquele, pronome pessoal, que crer em mim, as obras que eu faço, ele também as fará. Confirmando a aliança, a vida que está em Cristo estará na igreja, a descendência real de Abraão. Por um momento, irmãos, no Pentecostes, quando eles estavam no cenáculo, se você estivesse lá e visse o diagrama real, a maneira como ele foi desenhado, eles deram um passo para o outro lado de fora e subiram para o cenáculo. Eles tinham pequenas velas de óleo queimando e eles estavam lá em cima por 10 dias e noites, com todas as portas fechadas, e de repente veio um som do céu como um forte vento impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam sentados, línguas repartidas como fogo, línguas de fogo bifurcadas, colocadas sobre cada um deles, todos estavam cheios do Espírito Santo, e correram pelo cenáculo, falando em outras línguas. Observe, o que era esse fogo bifurcado? Era a coluna de fogo, o Espírito Santo. Deus, o anjo que os conduziu através do deserto, aquele que foi manifestado diante deles. Deus se separou e se dividiu entre o povo, o Espírito Santo, e juntos somos a igreja do Deus vivo, uma aliança. Abraão e sua descendência após ele, a descendência real. A própria vida que estava em Cristo, na igreja, fazendo as mesmas obras que Cristo fez. Amém. Que coisa maravilhosa, amigos. Já está na hora. Tenho que encerrar isso. Sim, eu vou me atrasar muito. Eu estaria bem se eu pegasse isto amanhã, à noite aqui? Eu quero tanto chegar a Jeová Jiré, mas eu quero que você veja o que é essa coisa de professar ser um cristão, irmão. Chegou a hora da igreja ter o... Se Deus fez essas promessas, elas são verdadeiras. Elas devem acontecer. Vamos inclinar nossas cabeças só por um momento. Isso é áspero e difícil. Está cortando. Eu não gosto de fazer isso. Este ministro disse para mim, ele disse, irmão Branham, por que fulano de tal, você faz isso? Eu disse, eu não tenho programas de televisão para serem patrocinados, rádio. Eu apenas vou assim, onde posso ir a qualquer lugar. Eu disse, quem vai dizer a eles? Tem que haver uma voz em algum lugar para dizer isso. Agora, Deus está aqui, amigos. E se você se chama a descendência de Abraão e pensa que você agora não ouça, é sua alma, amigo, é a sua alma. Não se arrisque, porque esta noite pode ser a última vez que você tem uma chance. Se você tem vergonha de sua vida, chamando a si mesmo de um filho de Deus e vivendo da maneira que você tem vivido, e você crê que a palavra de Deus é verdadeira e você está errado, eu quero que você ore por um momento, peça a Deus para examinar a sua vida. Apenas ore. Pai Celestial, esta poderia ser a última noite para muitos de nós. Pensamos algumas noites atrás em Los Angeles de uma senhora de 70 anos sentada lá. E ela foi até o altar e deu a sua vida a Cristo. Naquela mesma noite, ela morreu na cama. A graça de Deus, naquela última hora. Depois de viver todos aqueles anos sem conhecê-lo, então a chamou na última hora. Sublime graça. Pai, Deus, fale aos corações aqui esta noite. Tu sabes a intenção disso. Tu sabes, Pai, que tem que chegar uma hora em que algo tem que ser feito. Nós vemos a condição e a maneira como está piorando o tempo todo. E percebemos que a era da igreja pentecostal nos últimos dias é a era da igreja de Laodiceia, a única em que Cristo foi colocado para fora da igreja.
de pé, batendo na tentativa de voltar. Ó Deus, sê misericordioso. E enquanto eu repreendia nossas irmãs esta noite, Senhor, deixa saber que lá atrás, no começo, quando isso começou, foi com Eva. E aqui está de novo. O Evangelho entrou pela palavra. E como ela fez o que fez, e olhe hoje pelo raciocínio, olhe para a mãe dela, o que ela achava diferente. A mesma Bíblia. Deus, nossos irmãos, como eu tive que falar com eles áspero, Senhor, sou zeloso. Eu os amo. Tu sabes que eu amo, Senhor. Eu tenho me colocado 31 anos aqui por eles, e tu confirmaste a tua palavra e tudo mais, Senhor. Eu não sei mais o que fazer, mas quando eu vejo a igreja que eu amo, a igreja pentecostal, aquela que me deu suporte, que me apoiou, Deus, é o amor cristão que fazes com que tu tires o mal deles. É o amor que faz com que tu faças isso, Pai. Tu sabes que é. E eu estou tentando dizer às pessoas, não tente sair daí e fazer aquelas coisas. As barras foram abatidas e nós nascemos através de nossos diferentes credos e coisas que trouxemos para a nossa igreja, e fugindo dos dias dos milagres, fugindo da cura divina, fugindo da maneira com que as pessoas devem agir e se vestir. E tu fizeste uma aliança com Adão e outra com Eva. Tu colocaste uma aliança diferente, totalmente diferente, e disseste que era errado a mulher agir como homem. Ela seria feminina. Ela deveria ser feminina e não masculina. E hoje ela tenta ser masculina. E o homem, feminino. Senhor, isto bem aqui nos últimos dias, aqui mesmo na costa oeste, aqui mesmo no fim da civilização, encontramos as mulheres fazendo exatamente a mesma corrupção como fizeram no princípio. E aqui está, entre as nossas irmãs. Oh Deus, isso simplesmente parte o meu coração, Senhor. E sei que se isso faz de mim um pecador me sentir assim, o que isso não faz a ti, em ver como isso se tornou uma deusa, e este encanto da fabulosa Hollywood do pecado. E costumava ser errado para eles irem a exibições de filmes, e então o diabo lançou isso em suas casas, e todo tipo de programa sem censura e vulgar das ruas. E ó Deus, é um tempo insano, é um tempo neurótico, é uma época em que o homem não vai parar e ouvir e examinar, e sob emoções e assim por diante, eles ainda afirmam ser a descendência de Abraão. Deus, como disseste que aconteceria, os espíritos seriam tão próximos nos últimos dias com imitações, até quase enganar os eleitos se isso fosse possível. E aqui está. Deus, não deixe essas pessoas, não deixe ninguém fazer isso. Por favor, Pai, eu rogo por eles, por cada um, no nome do Senhor Jesus. Conceda-o. Agora, enquanto temos nossas cabeças inclinadas, eu faria qualquer coisa por você. E se eu repreendesse as pessoas apenas por serem más, Deus nunca estaria comigo. Eu não mereceria estar aqui. Eu mereceria estar por aí, em algum lugar, cortando lenha ou algo assim. Mas, amigos, isso é a verdade. Procure e veja se isso não é a Escritura. E deve ser revelado neste último dia. Agora, você é sincero o suficiente? Está você realmente abaixo daquela crosta do lado de fora? Existe algo realmente genuíno sobre você, que você está disposto a admitir que está errado? Enquanto cada cabeça está inclinada, cada coração, e em profunda consagração, levantaria você sua mão dizendo, ore por mim, irmão Branham, eu estou errado. Pela graça de Deus, vou me corrigir. Deus te abençoe. Você, isso mesmo, levante sua mão. Ele vê isto. Nas galerias, Deus te vê. Levante suas mãos. Está você, é isso mesmo. Agora, aqui estão algumas de vocês mulheres sentadas aqui com cabelo curto, que não levantaram a mão. Qual é o problema com vocês? Vocês estão erradas. Não tente encontrar a Deus assim. Vocês serão condenadas tão certo quanto eu estou neste púlpito. Querem vocês dizer que a igreja pentecostal está em tal forma que ela está tão calejada ao ponto de ter vergonha de admitir que está errada? Não façam isto. Que Deus tenha misericórdia de vocês.
Eu creio. Tenha fé. Deixe-me esperar de novo. Deus te abençoe ali, querida. Deus te abençoe, irmã. Isso é bom. Levante isso. Deus te abençoe. Isso mesmo. Que você possa admitir isso agora. Pela manhã pode ser tarde demais. Daqui a 1 hora pode ser tarde demais. Deus te abençoe. Isso é sinceridade. Deus te abençoe. Diga, estou errado. É preciso uma pessoa verdadeira para admitir que eles estão errados. Isso é algo genuíno. Deus te abençoe, senhora. Deus te abençoe, senhora. Deus te abençoe. Isso mesmo. Sim, continue orando. Deus te abençoe. Se eu falhar de ver sua mão, Ele não. Ele conhece cada pensamento que está em sua mente. Isso é exatamente certo. Deus te abençoe. Eu vejo a sua mão. Isso é bom. Deus te abençoe, moça. Deus te abençoe, irmã. Isso é bom. Deus te abençoe aí, moça. Sim, à volta das entradas da vida, antes que essas velhas coisas tenham calejado o seu jovem coração, volte-se para Deus agora, querida. Isso mesmo, faça isso. Eu tenho uma filhinha da sua idade. Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe. Sim, sim, Deus te abençoe, irmã. E quanto a você, irmão, que vergonha para você. Deixar sua esposa agir assim, e usar shorts e vestir-se assim e sair na rua. Chama a si mesmo de um filho de Deus? Você não tem vergonha de si mesmo? Deus te abençoe. Deus te abençoe, Senhor. Deus te abençoe. Isso mesmo. Admita que você está errado. Sim, se vocês... Aquele que cobre o seu pecado não prosperará. Aquele que confessar o seu pecado terá misericórdia. Deus te abençoe. Alguém mais? De volta à galeria, lá em cima na sacada. Ele te vê aí em cima. Ele conhece cada pensamento que está em seu coração. Agora, levante suas cabeças só por 1 minuto. Eu digo que há algo de 50 ou 60 nesta sala que levantaram, jovens e idosos. Obrigado. Isso é uma verdadeira dama e cavalheiro. Eu admiro vocês. Há esperanças para você quando você está disposto a admitir que você está errado. Antes de fazer uma chamada de altar, vou orar por esses lenços. Pai Celestial, esses lenços representam pessoas enfermas, mães e pais que estão esperando, filhos. Uma vez fomos ensinados na Bíblia que eles tiravam do corpo de São Paulo lenços e aventais. As pessoas o viram, sabiam que o Espírito de Deus estava sobre ele. Paulo lembrou-se que Eliseu disse à mulher sunamita, que disse a Geazi, tome este cajado e coloque-o sobre a criança. Ele sabia que o que ele tocou foi abençoado. Paulo, eles tiravam do seu corpo lenços e aventais, e espíritos imundos saíam das pessoas, doenças desapareciam. Agora, Senhor, não somos São Paulo, mas Tu ainda és Deus, o mesmo Deus. Um dia Israel estava em seu caminho certo, no cumprimento do dever, indo para a terra prometida, e algo o tirou da terra prometida, o Mar Vermelho. Um escritor disse, Deus olhou para baixo através da coluna de fogo, com olhos irados, e o mar ficou com medo, e ele rolou para trás os seus muros e abriu um caminho seco para Israel cruzar para a terra prometida. Deus, quando estes lenços forem levados aos enfermos e aflitos, que o Deus do céu olhe para baixo através do sangue de seu próprio Filho, e que o diabo, que os mantém doentes, se assuste e se afaste, quando esses lenços dos sinais da reunião desta noite, onde a palavra e a verdade foram levadas a efeito, doentes e aflitos sejam curados, corações que estão quebrantados, que estão descendo para a casa do oleiro em poucos minutos. Conceda que o diabo vá embora e que o povo passe para aquela terra de boa saúde que Deus lhes prometeu. Eu envio esses lenços no nome de Jesus Cristo para esse propósito. Amém. E Deus conhece o seu coração. Ele conhece a sua condição. Apenas mostre, e deixe-me dizer, há um grande grupo de pessoas aqui que não levantaram as mãos e que deveriam ter levantado. Agora, se eu te chamar diretamente desta plataforma e dizer quem você era, isso irá ferir os sentimentos de alguém. Agora, você me viu fazer isso muitas vezes. Descobri que Jesus disse, deixe as ervas daninhas e o trigo crescerem juntos. Os anjos virão e prenderão o joio e os queimarão primeiro. E é tempo de prender agora. Cada um deles indo para a confederação de igrejas. Todas as denominações. Isso mesmo. A Liga Mundial, o Conselho de Igrejas,
cada denominação está puxando direto para isso. A grande coisa acontecendo. Todos eles voltaram para Roma exatamente como eles prometeram. Uma imagem feita para a besta. O poder. Uma confederação de igrejas. Exatamente o que Deus disse que aconteceria. Lá estão eles. Deixando você ir. E dizendo que está tudo bem fazer isso. E com medo de dizer qualquer coisa sobre isso. Com medo de romper um bilhete de refeição em algum lugar. Deixe-me dizer-lhe uma coisa, meu irmão e irmã. Deus revela a você que eu te amo. Não é para ser diferente, é para ser honesto. Não se arrisque. Você não cruzaria o sinal vermelho por causa do seu corpo. E quanto à sua alma? Não atravesse um dos sinais vermelhos de Deus. Alguns de vocês estão doentes. Creia de todo o seu coração. Alguém que esteja desesperado por alguma coisa, apenas tenha fé. Vou lhe mostrar se isso é a verdade ou não. Abraão, você se lembra do anjo vindo a ele e do que ele fez? Veja se é a mesma coisa. Aqui está uma pequena dama sentada bem aqui. Bem aqui. Ela tem câncer. Ela tem um cisto e está pronta para uma operação. Ela está olhando para mim agora. E as contas vermelhas em volta do pescoço. Você é de Portland, mas se estiver certo, levante sua mão. Está certo. Vê? Eu não lhe conheço. Somos estranhos. Mas isso é verdade. Agora, como você pode se assentar aí com fé suficiente para tocar a vestimenta de Cristo, quando aquele anjo de luz vem sobre você assim, a graça de Deus? Aceite isso, senhora. Creia. Não só nisso, mas creia em todo o Evangelho. Aqui está uma mulher, assentada bem aqui atrás. Olha para cá, senhora. Sofrendo com um problema no cólon. Creia de todo o seu coração. Sim, você é uma estranha para mim. Creia de todo o coração e fique sã. Há um homem sentado perto de você. Ele tem que ir para casa. Ele não pode ficar por mais tempo. Ele tem problemas em suas orelhas. Ele tem um problema Ele teve um resfriado e isso causou uma tosse. Ele não pode superar isso. É de certo modo um monte de complicações começando. Isso mesmo, senhor. Você trabalha algum tipo de planta como míssil ou algo parecido? Você tem que voltar ao seu trabalho. Eu sou um estranho para você. Se essas coisas são verdadeiras, levante sua mão. Tudo bem. Se você tem fé suficiente para tocar o Senhor Jesus, por que não seja um homem de verdade e creia de todo o seu coração? Há uma senhora sentada lá atrás. Ela tem algum tipo de doença de pele nas mãos. Ela nem sabe o que é isso. O médico nem sabe o que é isso. Ela tem isso por anos e anos. Oh, ela perderá isso. Tão certo quanto o mundo. Senhora McDaniels. Aí está você. Ida McDaniels. Creia de todo o seu coração. Eu não conheço a mulher, nunca vi. Mas aí está a luz sobre ela. O que é isso? Ele conhece você. Ele sabe que você está errado. O mesmo Deus que fala através de mim desta maneira e está falando através de mim através da palavra. Agora, cada um aqui que reconhece a presença de Deus e sabe que você esteve errado, vamos para o altar agora. Suba aqui só por um minuto. Deixe-me orar por você. Se você sabe que está errado, quer confessar que está errado, quer ser um verdadeiro cristão de agora em diante, venha até aqui ao redor do altar. Eu só não quero chamar pelo seu nome. Isso não seria cristão. Lá em cima na sacada, desça. Esta é a sua oportunidade. Desça agora e venha ao altar e diga: estou errado, Senhor. Estou indo, Senhor. Pecador, faça o seu caminho para o altar. Esta pode ser a sua última oportunidade. Você não quer vir agora enquanto o órgão está tocando lindamente? Eu estou vindo, Senhor, vindo agora a ti. Tudo bem, todo mundo cante agora. Eu estou vindo, Senhor, vindo agora a ti. Você não quer vir? Desça da sacada, desça e suba até aqui. Que tal vocês, pessoas que professam ser cristãos, a descendência de Abraão? Deus te abençoe, mulheres. Deus te abençoe, minhas irmãs. Sim, Deus certamente irá honrar isso. Vocês são honestas. Talvez o seu pastor não lhe tenha dito isso,
Vá para casa e pegue sua Bíblia e descubra se está certo ou não. Você sabe que está certo. Antes de eu dizer qualquer coisa. Vocês, mulheres pentecostais, vocês não usariam maquiagem por nada. Não há nada na Bíblia sobre maquiagem, apenas Jezabel. Ela pintou o rosto e outras coisas, com tintas e outras coisas, mas há na Bíblia sobre você usar cabelos compridos. É uma coisa incomum para uma mulher até mesmo orar com a sua cabeça cortada, cabelo cortado. A ti. Quer você se acertar com Deus, na presença enquanto Ele está aqui? Venha, levante-se, tome uma posição por Ele, fique de pé e desça, e diga, estou indo, vou fazer uma demonstração, quero que o mundo inteiro saiba que estou errado e que quero estar correto diante de Deus. Venha agora. Estou vindo, Senhor, vindo agora a Ti. Lave-me, limpa-me no sangue, que fluiu do Calvário. Mais uma vez, todo mundo, estou vindo. Venha, há mais lá fora, lembre-se, sim, isso mesmo. A mim, limpa-me no teu sangue, que fluiu do Calvário. Há pessoas ainda chegando. Simplesmente continue orando. Agora, amigos, eu não sou muito de persuadir. Creio que a palavra faz a sua obra quando ela sai aí. Não entristeça o Espírito Santo. Essa pode ser a última oportunidade que você terá. Eu espero que não seja. Sabe o que faz ver você quando você admite que está errado? Isso diz para mim que há algo real, que você realmente quer corrigir. Agora, apenas com o órgão, lentamente, se você quiser, enquanto eu falo. Venha, pessoal. Venha logo em frente. Eu quero que você continue vindo. Sabe o que pessoas fizeram? Essas pessoas fizeram? Muitos desses são membros da igreja, e eles sabem que eu disse a verdade. Não eu. Assim como quando Moisés desceu para falar ao povo sobre o Senhor, e o Senhor, debaixo daquela coluna de fogo, confirmou a palavra e mostrou que isso estava certo. Aquela mesma coluna de fogo está aqui conosco. É o mesmo Cristo, fazendo a mesma coisa para a era dos gentios, como ele prometeu fazer. O que isso me faz crer? Que você é genuíno em seu coração. O que fez você se levantar? Porque algo estava ao seu redor que dizia, você está errado. Agora, isso foi Deus, porque alguns de vocês se sentem constrangidos de ficar aí, aqui, assim, diante das pessoas, depois de confessarem. Mas isso mostra que isso é algo genuíno que diz, você está errado. E isso vem com a palavra, através do discernimento. Para que esses dons são enviados à igreja? Qual é o primeiro dom? Qual é a primeira coisa? Apóstolos, que são missionários, profetas, mestres, pastores, evangelistas. Eles são totalmente para o aperfeiçoamento da igreja. E onde a palavra do Senhor vem? Para quem? A palavra do Senhor veio ao profeta. Sempre, nunca questionada. Não é um dom de profecia. Um dom de profecia está sobre um e depois no outro. Um profeta nasceu, predestinado por Deus. Jesus Cristo era o Filho de Deus, o Filho de Deus predestinado. Isaías disse a João Batista, 712 anos antes de nascer, que ele era a voz do que clamava no deserto. Deus disse a Jeremias, antes que você fosse formado no ventre de sua mãe, eu te conheci e te santifiquei e te dei um profeta para as nações. E quando você vê os profetas aparecendo, o juízo está próximo. Agora, o juízo começa na casa de Deus com o povo de Deus. Agora, nós estamos errados, fizemos o que é errado, e creio que esses assentados aqui esta noite, estes são a descendência de Abraão, e realmente é predestinada para a luz de Deus para brilhar sobre isso. Quando a luz acertar, eles ficarão de pé. Há algo que tem que acontecer. Você está aí. Agora que você está aqui, vamos inclinar nossas cabeças e confessar os nossos erros. Amigo pecador, se você está em pé neste grupo aqui, o qual existe alguns, isso é uma vergonha, mas as bênçãos são para você agora, você que aceitou, e creu de todo o seu coração. Vocês cristãos, vocês mulheres que sabem, creio que vocês são boas mulheres, que Deus te abençoe, eu creio. Que Deus possa expressar o sentimento do meu coração por você. Eu não quero ser mal com você, irmã. Eu também tenho uma esposa e duas meninas. Eu te amo como minha irmã. E, irmão,
Eu não quero ferir os teus sentimentos, mas às vezes um pouco de tremor com a palavra ajuda você. Agora, se estivermos errados, vamos dizer que estamos errados. E existe graça abundantemente para nós esta noite. Aquele que confessar os seus erros, há misericórdia para ele. Aquele que esconder o seu pecado, nunca prosperará. Qual é o seu pecado? Sua incredulidade. Se você esconder e disser, bem, eu não estou tão bom quanto o resto deles, você está errado. E você nunca se moverá além do que você se move agora. Você vai ficar assim. Você nunca irá mais longe até atravessar essa barreira e fazer o que é certo. Lembre-se, você não pode fazer isso. Você terá que andar sobre a palavra de Deus. Enquanto você viver, você sempre se lembrará disso. O dia mais longo que você viver, você se lembrará desta noite. Lembre-se, eu estou lhe dizendo o assim diz o Senhor. Eu estava sentado em uma floresta esta tarde orando. Ele falou comigo sobre isso aqui e disse, fale e chame, e eu farei algo por você. E aqui está. Agora, vamos orar. Pai Celestial, com reverência e sinceridade, posicione os pecadores nesta audiência agora mesmo. Eles se levantaram do seu lugar e andaram até aqui só para fazer uma confissão. Há cristãos que vieram, fazendo suas confissões. Aqui estão preciosas irmãzinhas que a luz brilhou sobre elas, bem no fundo do seu coração, e elas souberam que estavam erradas. Elas sabiam que a Bíblia ensina essas coisas, e agora elas estão dispostas a desistir de tudo. Aqui estão os irmãos de pé aqui, irmãos preciosos, filhos do Deus vivo, que através do credo e das condições mornas vagaram pelo mundo. Eles estão voltando esta noite, Pai. Eles estão voltando. Aqui estão eles. Agora, Pai, nós entendemos que quando eles se levantaram, eles se quebrantaram. Todos os cientistas dizem que você não pode subir, que você está preso. Mas quando levantaram as mãos e andaram por esse caminho, provaram que havia um espírito neles, que poderia tomar uma decisão. Eles fizeram isso por Cristo. Jesus, aqui estão as tuas próprias palavras, e vou citá-las para ti. Eu estou lidando essas pessoas esta noite, como teu servo. Eu fiz exatamente como tu me disseste para fazer hoje na floresta. E aqui está exatamente o que tu disseste que aconteceria. E há testemunhas daquelas coisas de pé aqui, para provar a tua presença, de que tu atravessaste a audiência, contando às pessoas quem elas eram e o que elas tinham feito, e assim por diante, conhecendo as pessoas, os nomes, e quem elas eram e o que faziam, o que havia de errado. E agora, tu disseste em tua palavra que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai e dos santos anjos. O que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei diante dele, diante do meu Pai e dos santos anjos. Agora, essas irmãs e esses irmãos ficaram de pé esta noite, na presença de seus membros e de seus pastores e de seus entes queridos, para dizer que eles não estão envergonhados de ti, mas que eles estão envergonhados da maneira como eles têm agido. Agora, eu estou certo, Senhor, de que tu os perdoas. Tu prometeste isso. Tu disseste, aquele que confessar os seus pecados terá misericórdia. E eles estão confessando isso. E eles terão misericórdia. E tu que podes curar os enfermos e diz, o que é mais fácil dizer, os teus pecados te são perdoados ou toma a tua cama e anda? Eu os reclamo isso. Eu reivindico cada um deles. Senhor, eu tentei me posicionar por ti todos esses anos e por tua palavra, e eles se posicionaram esta noite por ti, e eu os reivindico. Eu os tiro das garras do mundo e os apresento a ti. Senhor Jesus, eles são os troféus da mensagem desta noite, da palavra de Deus. Guarde-os, Deus Todo-Poderoso, sob o teu santo poder. Que eles cresçam, que a luz de Deus brilhe em suas vidas. Que esses homens e mulheres, Senhor, comecem a crescer no poder e na força do Espírito Santo. Que algo aconteça que mude suas igrejas e toda a vizinhança onde eles estão. Conceda isso, Senhor. Eu os dou a ti. Eles são teus. Eles são os troféus da reunião desta noite da palavra que tem sido pregada. Eu reivindico a vida deles, no nome de Jesus Cristo.
Eu quero encontrá-los do outro lado, quando eles forem imortais, transformados em moços e moças novamente, e que sejam jovens e amáveis para sempre. Eles são teus, Pai. São troféus que Deus deu ao seu Filho Jesus Cristo, pelo poder da sua presença e da palavra de Deus. Eles são teus, Pai. Eu os dou a ti, no nome de Jesus Cristo. E reclamo cada vida que está aqui, que cada confissão seja recebida e que cada pecado seja perdoado. E todos que estão aqui de pé, eu rogo pela força do Espírito Santo neles para conduzir, para fazer o que é certo, para ajudá-los nesta hora sombria, quando o mundo está tão cheio de encanto. E, ó Deus, ajude-me amanhã à noite a trazer isso limpo e claro para eles, Senhor, e apartar do encanto deste mundo para que possam estar prontos para encontrar a Cristo no tempo de sua vinda. Conceda isto, Pai. Nós cremos em Ti agora. Enquanto temos nossas cabeças inclinadas, cada um de vocês que estão de pé, eu não creio que vocês vieram por curiosidade, porque vocês vieram sob uma severa e dura pregação do Evangelho, cortando. Mas você crê que Jesus disse que ninguém pode vir a mim, a menos que o meu Pai o traga, e todo o que o Pai me deu virá. Agora, essa é uma palavra de Deus confirmada. Ele disse a Abraão, ele prometeu e fez um juramento. E aqui você ouviu a voz de Deus esta noite e veio sobre essas bases. Você tem que ser perdoado. E todos vocês que aceitam isso e creem que Deus lhes perdoa dos seus erros, e desta noite, a partir de agora, pela graça de Deus, vocês viverão para Ele pelo resto de suas vidas e farão tudo o que esta Bíblia ensina vocês a fazerem. E vocês creem que Deus lhes dá a graça para fazê-lo agora, perdoando vocês do seu passado. Levante a mão e diga: eu creio nisso de todo o meu coração. Deus te abençoe.